E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel, sou bacharel em Física pela USP, tenho mestrado em Engenharia Mecânica pela Poli e estou compartilhando meus conhecimentos aqui no YouTube. No último vídeo de Física, falei para vocês que iniciaria hoje o estudo da estática dos sólidos, não é isso? E é o que vamos fazer aqui. E é um conhecimento super necessário para um engenheiro civil, por exemplo. O engenheiro, ele quer construir um prédio que fique estático, parado. O prédio não pode sair andando ou voando, o prédio tem que ficar paradinho. É o que vamos aprender hoje aqui, beleza? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, assista esse vídeo até o final, você vai curtir o conteúdo, vai se inscrever, vai passar a acompanhar meus conteúdos semanais aqui de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Vamos lá então, pessoal, começando a analisar com vocês aqui, ó. Estática é a área da física que estuda equilíbrio. Nós já vimos lá na primeira lei de Newton que pode existir equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Equilíbrio dinâmico é quando um corpo se movimenta com velocidade constante e equilíbrio estático é quando o corpo não se movimenta e fica parado o tempo inteiro. E nos dois casos a força resultante sobre o corpo é igual a zero. Porém, agora vamos falar somente do equilíbrio estático. Por que é importante estudar estática? Porque no nosso dia a dia tem muitas coisas que nós queremos que fiquem paradas. Por exemplo, uma ponte. Quando nós construímos uma ponte, nós não queremos que a ponte saia andando, que a ponte suba, desça, né? A ponte tem que ficar parada para a gente conseguir usar a ponte. Mesma coisa são nossas casas, nossos prédios. Quando nós construímos essas coisas, nós queremos que essas coisas fiquem paradas, certo? Tem esse exemplo aqui, ó, uma foto do Rio de Janeiro. E nós queremos que os prédios fiquem parados, não é isso? Então, é muito importante estudar estática, porque na engenharia civil é uma área que usa muito estática, porque sempre construímos coisas para ficarem paradas. E para as coisas ficarem paradas, temos que ter umas condições físicas para isso. É o que vamos ver hoje aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que entender aqui é qual a diferença entre um ponto material e um corpo extenso rígido. Vamos começar aqui então falando sobre ponto material. Bom, ponto material, pessoal, é um conceito. Ele é um conceito que você pode fazer o seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, um carro, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um carro, e esse carro vai percorrer uma distância muito grande, muito maior que o carro, tá? O carro tem aqui 2 metros de comprimento, vai percorrer uma distância de alguns quilômetros. Esse carro ele tem uma dimensão muito menor do que a dimensão que nós estamos avaliando aqui de comprimento dele. Nós podemos considerar que esse carro ele é um ponto se movimentando aqui nessa pista. Isso é um exemplo de ponto material. Mesma coisa um navio. Um navio vai atravessar o Oceano Atlântico indo do Brasil até a África. A gente pode considerar que o navio é um ponto atravessando o oceano, porque o navio é muito pequeno em relação ao oceano. Então essa é a ideia de ponto material. É um ponto que representa todo o corpo. Então o ponto material ele é a representação de um corpo que pode ter suas dimensões desprezadas. Beleza? Então vimos o que é ponto material. Vamos ver agora o que é um corpo extenso rígido. Bom, pessoal, um corpo extenso rígido ele é um corpo que eu não posso desprezar as dimensões dele. Eu tenho que considerar o tamanho dele inteiro, tá? E ele vai ser um corpo que ele não sofre deformações com a atuação de força sobre eles. Porque ele é rígido, tá? Ele é extenso, ele não é um ponto material, mas ele é rígido. Então ele não sofre deformações sobre ele quando existem forças atuando sobre ele. Isso que é um corpo extenso rígido. É também um conceito aqui que ajuda a gente a calcular algumas coisas, tá bom? Sempre que falar assim que o corpo é extenso e rígido, você tem que considerar que as forças que atuam sobre ele não deformam esse corpo. Ele vai ficar intacto sobre a ação dessas forças. E nesse caso aqui, eu não vou desprezar as dimensões dele. Todas as dimensões do corpo vai ter que ser considerada. Então, o corpo extenso e rígido é todo o corpo que não sofre deformação sobre ações de forças e suas dimensões devem ser consideradas nos cálculos. Então, vemos aqui 2 conceitos super importantes que vamos usar para estudar a estática, que é o conceito do ponto material e do corpo extenso rígido. E todo corpo extenso rígido, ele tem dentro dele um outro conceito, que é o conceito de centro de massa. O que é o centro de massa? Também conhecido como centro de gravidade, tá? Centro de massa e centro de gravidade é a mesma coisa, também conhecido como baricentro. Esse cara aqui é o seguinte, quando eu tenho um corpo extenso rígido, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um retângulo, como esse aqui. Beleza, eu tenho aqui esse retângulo. Então, se esse retângulo for homogêneo, então vamos entender o que significa um corpo ser homogêneo. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, desse retângulo aqui que eu fiz. Pegar esse retângulo aqui,
quando eu pego esse pedaço aqui, eu vou ter aqui uma certa área, tá bom? Vou chamar aqui, ó, isso aqui de área 1. E eu vou medir a massa desse pedacinho aqui. Eu vou também ter aqui, ó, uma massa 1. Aí eu pego um outro pedaço aqui desse retângulo. Vou pegar um pedaço maior agora. Pegar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é o novo pedaço que eu vou avaliar. Aí esse pedaço aqui, ele tem uma área diferente, então vou chamar de área 2. E ele vai ter uma medida de massa também diferente, vai ter uma massa 2. E não importa, posso pegar outro pedaço aqui, diferente de novo. Posso pegar esse pedaço aqui agora, ó, totalmente diferente dos outros dois. E sendo diferente, eu tenho aqui uma terceira área e tenho aqui uma terceira massa. Mas o que acontece? Se o corpo é homogêneo, se você fizer a relação massa sobre área, isso vai ser igual para os três pedaços. Não importa aqui o tamanho do pedaço que você tira do corpo, você sempre vai ter o mesmo valor para massa dividido por área. Então, massa 1 dividido por área 1 é igual a massa 2 dividido por área 2, que é igual a massa 3 dividido por área 3. Tá? Isso aqui eu fiz para área, mas se fosse para volume também valeria. Um corpo que ele tem um volume, ele é homogêneo, vale também massa 1 dividido por volume 1, igual a massa 2 dividido por volume 2, que é igual a massa 3 dividido por volume 3. Então, isso aqui significa ser homogêneo. E esse conceito de massa dividido por uma dimensão é chamado de densidade. Nesse caso aqui, a área é uma superfície, tá? Então, isso aqui é uma densidade superficial. Isso é importante para a gente estudar centro de massa, entender o que é um corpo homogêneo. Então, um corpo homogêneo é um corpo que, se eu pegar qualquer pedacinho dele, ele tem a mesma densidade. Pode ser densidade linear, pode ser densidade superficial ou pode ser densidade volumétrica. Nós vamos falar mais de densidade mais para frente. Por enquanto, só entenda que é massa dividido por uma dimensão, uma densidade, tá? Pode ser um comprimento, uma área ou um volume, essa dimensão que nós vamos dividir aqui a massa. Beleza? Então, o centro de massa ele vai ser um ponto, certo? Onde está atuando a força peso, a força da gravidade. Se eu tenho aqui aquele retângulo que eu fiz aqui, vamos repetir aqui um retângulo aqui embaixo. Eu tenho o retângulo aqui, como eu já tinha feito lá em cima. Esse retângulo aqui, se ele é homogêneo, existe um ponto nele aqui em que a gravidade está atuando. E para os corpos homogêneos, esse ponto é sempre no baricentro. Esse baricentro, o que ele é? Ele é um ponto geométrico, tá? Que vai ser dado aqui, no caso de um retângulo, pelo encontro das diagonais. Esse ponto aqui, que é o encontro das diagonais do retângulo, é o baricentro. Então, ó, a força-peso, ela atua nesse ponto aqui desse retângulo. Esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, ele é chamado então de centro de massa. Poderia ser outro tipo de corpo, tá? Poderia ser um triângulo. Se fosse um triângulo, a gente tem o seguinte, por um triângulo, as medianas do triângulo, certo? Se eu pegar e cruzar aqui, ó, de um vértice até o meio do outro lado, do vértice até o meio do outro lado, estou fazendo aqui no olho mesmo, tá? Do meu vértice até o meio do outro lado, eu vou ter esse ponto aqui, ó, é o ponto onde atua a força-peso para um triângulo. Então, ó, o peso estaria aqui para esse triângulo. Então, esse aqui seria o centro de massa do triângulo. Poderia ser ainda um círculo. Se fosse um círculo, também continuaria valendo isso aqui, tá? Eu tenho aqui um círculo. Para o círculo, eu tenho aqui o centro dele. Tem aqui o centro do círculo. E o centro do círculo vai ser o quê? Vai ser o centro de massa do círculo. Portanto, o peso atua aqui no centro do círculo. Então, o centro de massa é isso, tá? É o ponto no qual está atuando a força da gravidade, a força-peso. Esses três conceitos aqui vão ser super importantes para a gente estudar equilíbrio estático dos corpos. E aí, ó, vamos repassar então aqui porque nós vamos usar bastante. O ponto material é um ponto de um corpo que pode ter suas dimensões desprezadas. Tá? Ele é um ponto que representa um corpo que pode ter suas dimensões desprezadas. Um corpo extenso rígido é um corpo que não sofre deformação sobre a ação de forças e as dimensões dele devem ser consideradas durante o cálculo. E todo corpo extenso rígido tem um centro de massa, que é o ponto onde atua a gravidade. E se ele for homogêneo, a gente viu o que é homogêneo aqui. Homogêneo é um corpo que qualquer pedaço dele tem a mesma densidade. Todo corpo homogêneo tem o seu centro de massa no baricentro, tá bom? É importante falar isso aqui porque no vestibular nós sempre vamos ver corpos homogêneos, então você tem que saber o que é isso aqui. E aí, a partir desses três conceitos, como nós vamos estudar então o equilíbrio estático dos corpos? Vamos começar então com o ponto material. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, se eu tenho um ponto, como esse aqui, beleza? E nesse ponto eu tenho ação de forças. Vamos colocar aqui várias forças atuando nesse ponto aqui. Então, eu vou ter forças para várias direções aqui, sempre atuando nesse ponto aqui. O ponto está até sumindo aqui com os vetores que eu estou fazendo.
Vamos repetir esse ponto aqui que ele já está desaparecendo. Então tem aqui, ó, esse ponto, e aqui eu vou ter sobre esse ponto a ação de várias forças. Aqui, ó, vamos chamar aqui de F1, essa aqui, ó, F2, essa força aqui, ó, F3, essa força aqui F4, essa aqui F5. E essas forças aqui eu tenho que considerar sempre elas sendo vetores, tá? O equilíbrio estático vai ocorrer se a soma das forças que atuam sobre o ponto material for igual a zero. Então eu vou ter aqui, ó, F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Isso tudo somando vai ter que dar zero. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Ó? Força resultante sobre o corpo é igual a zero. Essa é a condição para equilíbrio estático, tá certo? Força resultante sobre o corpo é igual a zero. E além de ter força resultante igual a zero, o ponto material tem que permanecer em repouso, senão não é equilíbrio estático. Nós vimos que se ele não estiver em repouso, estiver em velocidade constante, vamos ter então uma velocidade constante, ele vai ter um equilíbrio dinâmico, não um equilíbrio estático. Então eu vou ter que ter essas duas condições aqui. Força resultante igual a zero e o corpo tem que estar em repouso. Então são essas duas condições, vamos ter que ter atenção para estudar equilíbrio estático de um ponto material. E aí pessoal, nesta aula aqui, nós vamos estudar somente a condição de equilíbrio estático do ponto material. Corpo rígido nós vamos ver na próxima aula, ou nas próximas aulas, porque esse assunto aqui não vai dar para fazer tudo na mesma aula. Então vou fazer aqui agora 3 exemplos sobre equilíbrio estático do ponto material, para vocês verem como proceder nesse tipo de exercício. É importante dizer para vocês o seguinte, nós vamos usar muito, mas muito mesmo os conceitos de vetores aqui. Então se você não estiver entendendo, você deve parar esse vídeo, assiste lá toda a sequência de aulas sobre vetores que eu coloquei no canal, tá? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, uma playlist sobre os conceitos básicos de física, e dentro desses conceitos básicos tem todos os conceitos de vetores lá, porque nós vamos usar aqui, e se eu ficar parando para explicar todos os detalhes sobre vetores aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá, vou fazer os exercícios para vocês aqui sobre equilíbrio estático do ponto material, aplicando então os conceitos de vetores que eu já apresentei em outros vídeos. Então vamos lá para o primeiro exercício. Primeiro problema aqui então, pessoal. Como sempre eu vou trazer exercício de vestibular para vocês aqui, eu tenho feito isso nas últimas aulas, então vou continuar com isso aqui, tá? Esse problema aqui é da FATEC de São Paulo e diz o seguinte. Na figura abaixo, o peso P de 100 newtons é sustentado por 2 cabos de mesmo comprimento, AB e AC, que estão submetidos à mesma tração, que valem em newtons, ou seja, ele quer saber aqui o valor da tração, tem aqui os valores, ele já falou que esses valores estão em newtons. Pessoal, como que eu vou usar aqui o conceito de ponto material para resolver esse problema aqui? Bom, se eu pegar aqui, pessoal, se eu pegar esse ponto aqui, ó, do encontro dos 3 cabos, posso considerar esse ponto aqui estando em equilíbrio, já que o sistema todo está em equilíbrio, tá bom? Então se eu pegar esse ponto aqui, ó, o que que eu vou ter? Eu tenho aqui então, ó, puxando para baixo, ó, para baixo aqui eu tenho o peso desse cara aqui, dessa bola. E aqui eu tenho nos cabos, nos 2 cabos aqui eu tenho tração. Tenho tração aqui nesse cabo, beleza? E tenho tração no outro cabo. Vou colocar T e T porque não preciso colocar diferente, já que ele fala que é o mesmo valor de tração. Não preciso usar T1 e T2. Então eu vou analisar o que? Eu vou analisar esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele está em equilíbrio. Esse ponto está em equilíbrio, eu vou analisar essas coisas aqui. Bom, ele quer saber então qual que é a tração nos cabos. Bom, pessoal, olhando para esse sistema aí, ó, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é importante, tá? Você faz um plano cartesiano, sempre assim, porque isso aqui vai ajudar muito, tá? Aqui é a direção X, aqui é a direção Y. Aí você considera que o ponto material está aqui na origem, tá? Está na origem aqui do plano cartesiano. Então, ele está aqui, ó, meu pontinho material. E desenha as forças aqui. Se eu desenhar as forças aqui, então tem aqui, ó, esse cara aqui é o peso, que está na vertical. E eu tenho aqui um carinha aqui, que é uma tração, que está nessa direção. Aí eu tenho aqui outra tração, vou até passar uma reta aqui para facilitar meu desenho, que é tração para o outro lado aqui, beleza? Então tá aí. E ele fala que o ângulo aqui entre os 2 caras é 120 graus, tá certo? 120 graus, de modo que se eu passar uma reta exatamente ao meio, vai dividir o ângulo em 2 ângulos de 60, tá? Então aqui, ó, eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 60 graus. E agora nós vamos ter que fazer decomposição de forças para achar o equilíbrio, tá? Porque o equilíbrio aqui, nós vamos ter que considerar o seguinte, força resultante igual a zero, não é isso? Então, se a força resultante sobre o corpo é igual a zero, isso significa que a força resultante na direção X é igual a zero e a força resultante na direção Y também é igual a zero.
tá? E ainda vamos fazer isso aqui. Bom, na direção X, na direção Y, eu vou ter que decompor as forças. Então, ó, vamos deixar essa linha aqui, ela já está até ajudando a gente. Fazer outra aqui, outra aqui. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou ter uma tração aqui, que eu vou chamar de TX, tá? E aqui também, beleza? TX. A mesma coisa eu vou ter aqui para cima, TY. Só que o TY, pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho esse cara aqui, esse vetor que vai ser decomposto aqui para o eixo Y, e vou ter esse vetor que também vai ser decomposto aqui para o eixo Y. Então, a tração aqui, ó, na vertical, vai ter duas decomposições aqui, certo? Então, eu vou ter dois TY aqui na vertical, tá? Vou ter o TY referente a essa tração e vou ter o TY referente a essa tração. E os dois são iguais porque ele fala que os cabos são iguais aqui. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter que calcular agora essas coisas aqui. Então, ó, se eu pegar a direção horizontal aqui, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que TX menos TX é igual a zero. Perfeito, se eu tenho duas coisas que são iguais e ela dá zero, tá ótimo. Né? 2 menos 2 dá zero, 1 menos 1 dá zero, não tem problema nenhum, é isso aí mesmo. E na vertical, eu vou ter o quê? Segundo o que nós desenhamos aqui, ó, tração está positiva e peso está negativo, certo? Porque a orientação está para cima. Eu vou ter aqui, ó, 2TY menos o peso igual a zero. Então, eu vou poder usar esta equação aqui para calcular a tração. Beleza? Por que eu posso fazer isso? Porque se eu considerar esse cara aqui, ó, isso aqui, ó, ele é o quê? É um triângulo retângulo, certo? Que tem a hipotenusa aqui, ó, igual a tração e o cateto adjacente igual a TY. Beleza? Então, eu tenho aqui que TY ele é igual a T cosseno de 60. Então, eu vou substituir o TY aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes a tração vezes o cosseno de 60 graus, menos o peso, ele deu o peso do corpo aqui, né? É 100 newtons, olha lá. Menos 100 igual a zero. Agora eu consigo achar o valor da tração que ele quer, que é esse T aqui. Não é TY que está colocando aqui, tá vendo? É T, é o próprio T. Então, vamos lá. 2 vezes T vezes o cosseno, que é meio, é igual, esse 100 passa para o outro lado, então fica 100 positivo. Aqui 2 vezes meio dá 1, então 1 vezes T dá T, que é igual a 100 newtons. Então, a tração nos cabos ali vale 100 newtons. Visto que elas são iguais, eu coloquei 2T aqui. 100 newtons é o que está na alternativa D aqui desse problema. Então, tem aqui, ó, alternativa D, 100 newtons. Então, usamos o conceito de ponto material aqui, ó, e falei para vocês que é importante fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ajudar muito você a fazer, tá? Faz um plano cartesiano e coloca o ponto material na origem do plano cartesiano, desenha as forças nesse ponto aqui e estuda o equilíbrio aqui em cima dos eixos, que é a força em cima do eixo X igual a zero e a força em cima do eixo Y igual a zero. No eixo X tinha uma tração para cada lado, então ficou TX menos TX, certo? Essa aqui está no mesmo sentido do X, então está positivo, e essa no sentido oposto ficou negativo, beleza? E mesma coisa aqui em Y, ó. Eu tinha 2 TY aqui que foram decompostos para cima, certo? Um para cada T. Ambos ficaram positivos, então ficou positivo aqui, ó. O peso estava no sentido oposto do eixo, então ficou negativo, e igualei a zero. A partir daí eu usei a decomposição. O TY, o que ele é? É a tração vezes o cosseno do ângulo, tá? Porque esse cara aqui é o cateto adjacente desse triângulo aqui. Então, a hipotenusa é T, o cateto adjacente é isso, fica assim. E aí, substituir aqui na fórmula. Eu tinha aqui, ó, 2TY menos P igual a zero. TY eu troquei por T cosseno, fiz o resto, cheguei em 100 newtons. Beleza? Dessa forma que nós vamos proceder daqui para frente, vamos fazer mais casos aqui para a gente praticar. Vamos para o próximo caso aqui. Continuando aqui então, ó, vamos ver um problema aqui do Cefet do Paraná. Acho que nem existe mais Cefet, né? Eu acho que é Instituto Tecnológico hoje em dia, mas vamos lá. Sobre um plano inclinado, formando um ângulo de 37 graus com a horizontal, está apoiado um bloco de 200 newtons de peso e em equilíbrio por meio das forças T e F. A força T tem módulo igual a 100 newtons e direção vertical, e a força F é paralela ao plano inclinado. Não há atritos. A reação normal do plano sobre o bloco e a força F tem módulos respectivamente iguais a... Considere o seno de 37 igual a 0,6 e o cosseno de 37 igual a 0,8. Muito bem, pessoal, ó, ele tem essa situação aqui, já que o bloco está em equilíbrio sem ter atrito, qual que é a reação normal do plano sobre o bloco e a força F aqui, beleza? Bom, pessoal, vamos desenhar aqui as coisas que estão atuando sobre o bloco. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o peso do bloco, beleza? Fazer aqui, ó,
peso do bloco. E tem a normal. A normal, ela está na direção aqui perpendicular ao plano. Então, essa aqui é a normal. E se eu fizer a projeção do peso aqui na direção paralela ao plano, eu vou ter o quê? Peso tangencial, não é isso? Então, esse cara aqui, ó, é o peso tangencial. E na outra direção aqui, pessoal, na direção paralela normal aqui, eu tenho o peso na direção normal aqui. Então, isso aqui é o PN, que nós chamamos de peso na direção normal, quando nós fizemos aqui o estudo do plano inclinado, lembra disso? Beleza, então temos aqui as forças aqui que atuam sobre o bloco. Pessoal, quando for plano inclinado, atenção nisso aqui, tá? Quando for plano inclinado, é muito vantajoso você fazer o plano cartesiano inclinado também nas direções paralela e perpendicular ao plano, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer de cinza. Essa aqui é a direção paralela ao plano, agora a direção perpendicular ao plano. Aí fica assim. É muito vantajoso fazer isso aqui, tá? Eu vou definir aqui, ó, esse sentido aqui como positivo para o paralelo, tá? E esse sentido aqui como positivo para o perpendicular. Aqui eu fiz os símbolos de paralelo e perpendicular, tá? Ó, paralelo e perpendicular. Bom, pessoal, vamos continuar aqui então, ó. O que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter equilíbrio na direção paralela e equilíbrio na direção perpendicular. Então, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos que a força resultante vai ter que dar zero para o bloco estar em equilíbrio, não é isso? Então, vou ter aqui, ó, que a força resultante na direção paralela tem que dar zero. E a força resultante na direção perpendicular tem que dar zero. Então, olhando aqui, ó, direção paralela, tá? E direção perpendicular. O peso está decomposto aqui já, ó, na direção perpendicular e na direção paralela. Falta decompor essa força T aqui nas direções paralela e perpendicular. Se eu decompor isso aqui, eu fico com todos os vetores sobre os eixos aqui e eu posso já fazer as contas, beleza? Vou fazer essa decomposição então aqui. Decompondo então aqui a T, ela ficaria aqui. Teria aqui então um vetor que é T na direção perpendicular e teria aqui, ó, T na direção paralela. Agora vamos analisar o ângulo, pessoal, ó. Bom, pessoal, se esse ângulo aqui é 37 graus, então aqui, ó, também é 37 graus, beleza? Então aqui, ó, essa reta é perpendicular a essa reta. Então aqui é o que falta para 90, então aqui é 37 também. Beleza? Essa análise do ângulo aqui é importante. Saber onde estão aqui, ó, nos vetores o ângulo de 37 graus. Tá assim. De modo que essa força T aqui, ó, perpendicular, isso aqui, ó, é um triângulo retângulo, tá? O T é a hipotenusa e o T na direção perpendicular é o cateto adjacente. De modo que eu tenho aqui, ó, T na direção perpendicular, ele é T vezes o cosseno de 37, tá? Então, T perpendicular, ele é T cosseno de 37 graus. Se ele é isso, o outro só pode ser seno, tá bom? Então, o T na direção paralela é T vezes o seno de 37 graus. Beleza, pessoal. Então, agora nós vamos analisar, a partir disso aqui, as duas condições aqui, ó, paralela e perpendicular. Começando aqui com a direção paralela, nós temos o seguinte. O que eu tenho na direção paralela aqui, ó? Eu tenho esse cara aqui. Então, quais são as forças na direção positiva aqui, ó? F e T paralelo. E na direção negativa eu tenho isso aqui, ó, peso tangencial. Então aqui eu tenho o seguinte, começando com a direção paralela, beleza? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, F mais T paralelo é igual ao peso tangencial. Então F eu não sei, T paralelo eu consigo calcular. Ele falou que a força T vale 100 newtons e o seno 0,6. Então é 100 vezes 0,6. Isso é igual ao peso tangencial. O peso ele falou que é 200, tá? E o peso tangencial é peso vezes o seno. Então, é 200 vezes o seno, que é 0,6. Seguindo aqui, a gente consegue, então, calcular a força. Então, a força fica 100 vezes 0,6 dá 60, é igual. 200 vezes 0,6 dá 120. Passo 60 para o outro lado agora. A força vai ficar 120 menos 60. E 120 menos 60 dá 60 newtons. Então, com a direção paralela, eu calculei o valor da força. Agora, com a direção perpendicular. Com a direção perpendicular, o que eu tenho aqui, ó? No sentido positivo, aqui eu tenho força normal e T perpendicular. No sentido oposto, aqui eu tenho o peso na direção normal. Então, eu tenho aqui, ó, força normal mais o T perpendicular tem que ser igual ao peso na direção normal. Então, vamos lá. Força normal, eu quero saber, mais T na direção perpendicular. Já falei aqui, ó, que T na direção perpendicular é vezes o cosseno. Então, o valor dele é 100, o cosseno é 0,8. Peso na direção normal. Peso vale 200 e o cosseno vale 0,8. Beleza? Peso vezes o cosseno aqui
o peso na direção normal. Nós já vimos isso na aula de plano inclinado. Continuando aqui, ó, então normal é 100 vezes 0,8 dá 80, isso é igual a 200 vezes 0,8 dá 160. Então o normal vai ficar 160 que já está do outro lado, passa 80 para o outro lado, vai ficar subtraindo. Então a força normal vai ficar 80 newtons. Então a pergunta dele era, qual os valores aqui da força normal e da força F respectivamente? Então respectivamente eu vou ter que colocar 80 e 60, certo? Porque ele fala respectivamente, então é primeiro normal, depois F. Vamos lá, 80 e 60. Normal tem que vir primeiro, então a normal deu 80 e a força 60 e tem A. Como eu disse, nós vamos usar muito aqui os conceitos de vetores. Estamos usando aqui, ó, decomposição de vetores, estamos usando aqui o que nós já vimos no plano inclinado, que é o peso tangencial e o peso normal. E estamos tacando pau aqui fazendo as coisas, tá? E aí, guarda essa dica aqui, pessoal. Para estudar equilíbrio no plano inclinado, é vantagem você usar os eixos dessa forma que eu fiz aqui. Um na direção paralela e outro na direção perpendicular ao plano. Esse probleminha aqui era um pouco mais complicado. O cálculo aqui não é complicado, mas até chegar aqui, antes de começar a fazer os cálculos, entender que eu tinha que fazer isso aqui, planejando aqui meus vetores, era um pouquinho complicado. Então, vamos ter que ter calma nesse tipo de problema aqui, beleza? E vamos para o último caso aqui então. O último caso aqui, pessoal, não é um problema de vestibular, é um problema que eu peguei do livro aqui e estou resolvendo para vocês, tá? Ele diz o seguinte: uma esfera homogênea de peso 300 newtons está em equilíbrio, conforme mostra a figura abaixo. Despreze o atrito e adote seno de θ igual a 0,6, cosseno de θ igual a 0,8 e determine. Item A, a atração no fio. Item B, a força que a parede aplica na bola. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desenhar as forças que estão atuando aqui no corpo. O que eu tenho aqui, ó? Ela tem peso, o programa já fala lá, ó, ela tem um peso. Esse peso é de 300 newtons, certo? A parede aplica uma força na bola. Então, ó, é essa força aqui, força normal. E o cabo tem uma tração aqui. Esse cara aqui é uma tração. Quando ele faz essa linha tracejada aqui passando pelo centro da bola, é porque eu posso colocar esse vetor aqui T em cima desse ponto que não vai mudar nada. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, esse é o ponto material que eu vou analisar. Esse é o ponto material que eu vou analisar, então vou fazer o quê? Vou desenhar aqui os eixos horizontal e vertical e vou colocar as forças aqui. Para baixo aqui eu tenho peso, beleza? Aqui eu tenho a normal e tenho aqui, ó, inclinado aqui a tração. Tá aqui, minhas três forças estão atuando na bola. E eu tenho esse ângulo aqui, ó, θ, certo? Esse ângulo θ está onde aqui? Com a parede e o cabo, beleza? Só que eu desenhei, ó, uma reta aqui, certo? Que é paralela à parede, que representa aqui o eixo vertical, não é isso? Esse eixo vertical aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Regra do Zorro, certo, pessoal? Se eu tiver aqui, ó, uma reta perpendicular aqui, esse ângulo aqui é θ, aqui também vai ser θ, tá certo? Regra do Zorro aqui, ó. Ó o Z aqui, ó. Beleza? O Z está deitadão aqui, mas é regra do Zorro. De modo que, então, eu posso afirmar que o ângulo θ está aqui. Beleza, então agora vamos fazer as decomposições. Vou decompor o vetor T na horizontal e na vertical. E eu vou chegar aqui, então, ó. Esse cara aqui é o TY. Esse cara aqui, ó, é o TX. E vamos ter, então, que analisar o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, então eu vou ter que força resultante na direção x é igual a zero e a força resultante na direção y também é igual a zero. E vamos ver os valores aqui de tx e ty. Bom, esse cara aqui forma um triângulo retângulo aqui, ó, onde eu tenho aqui t é a hipotenusa, ty é o cateto adjacente, de modo que ty vai ser igual a t cosseno de θ. Então o tx vai ter que ser t seno de θ. Beleza, pessoal, vamos começar então a resolver o problema pelo item A. O item A fala aqui então que ele quer saber a tração no fio. Vamos lá então, ó. Para saber a tração no fio, eu posso usar a direção vertical, porque eu conheço o peso e conheço a relação entre o TY e a tração que ele quer saber. Então, eu posso calcular aqui na direção vertical o item A. Fazendo aqui então, nós vamos ter o seguinte, item A. Na direção vertical, o que eu tenho? Ó, TY é positivo e o peso é negativo. Então, eu tenho aqui TY menos P igual a zero. Continuando aqui, ó, o TY é T cosseno, beleza? O cosseno é 0,8. Então, é T vezes 0,8 menos P, ele falou que é 300, certo? Igual a zero. Então, 0,8T é igual a 300, que passou para o outro lado, ficou somando. Portanto, T é igual a 300 dividido por 0,8. Quando eu divido 300 por 0,8, eu chego que a tração no cabo é igual a 375 newtons. Fiz o item A, então.
O item B, mesma coisa, olha, quer saber a força que a parede faz na bola, então é a força normal. Analisando aqui, ó, eu tenho força normal na direção positiva e Tx na direção negativa. Então posso pegar aqui para o item B e escrever assim, ó, força normal menos tração na direção x é igual a zero. Normal ele quer saber, tração na direção x é tração vezes seno. Certo, tração eu já sei, 375, vezes o seno que ele falou que é 0,6, isso é igual a zero. Passo para o outro lado então, normal é igual a essa conta aqui do outro lado só que positiva, 375 vezes 0,6. Então normal vai dar quanto? Multiplicando isso aqui vai dar 225 newtons, beleza? Fiz então aqui 3 exemplos de equilíbrio do ponto material. Aqui nós não consideramos as dimensões dos corpos, sempre usamos o ponto material. E na aula que vem vou começar a falar sobre, então, equilíbrio de um corpo extenso e rígido, quando eu devo considerar as dimensões do corpo, beleza? Beleza, pessoal? Vimos aqui o estudo da estática do ponto material e na aula que vem vou falar sobre a estática do corpo extenso rígido. Vai ser mais de uma aula, provavelmente, porque esse assunto é um pouco mais longo, tá bom? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você saber quando eu vou publicar novos vídeos, para você continuar acompanhando meus conteúdos aqui. E compartilhe esse vídeo aí com a sua galera nas redes sociais que você costuma usar, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.